Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo e nós estamos aqui hoje para falar sobre dois assuntos aí de algumas matérias que eu li durante o dia e assuntos que eu queria conversar com vocês e trocar uma ideia com vocês sobre eles. Hoje eu vou falar sobre um comentário do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz, eu acho que é Luiz Roberto Barroso, sobre a mudança no STF, e também vou falar sobre um comentário que o ministro Padilha, do governo Lula, que é ministro do Trabalho, falou sobre a Uber no Brasil e aliás, isso daí foi até um tema que eu trouxe quando eu comentei aquela participação do Lula lá naquele evento internacional que teve lá nas Nações Unidas, e eu disse que isso daí poderia acontecer, então eu já trouxe isso antecipadamente. Bom, só que antes preciso te lembrar de se inscrever no canal. 95,8% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal são pessoas que não são inscritas. Então, a sua inscrição me ajuda muito. Ela não custa absolutamente nada para você, nada, 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 mas me ajuda muito, porque ajuda o YouTube a entender que o canal é relevante e manda a mensagem para mais pessoas. Então isso faz com que o canal tenha uma movimentação, um crescimento. Estou aqui trabalhando para vocês, tá certo? E também não se esqueça de deixar o like, porque isso daí também é muito importante. Eu conto com a sua ajuda. É só você clicar aqui embaixo, bem rapidinho, tá tudo resolvido, tá bom? Bom, então bora pro vídeo. Bom, as duas matérias que eu trouxe hoje foi o seguinte. Primeira delas que eu queria... e a segunda vai ter um áudio, tá? Que eu vou colocar aqui. Mas a primeira delas que eu queria falar é sobre o ministro ministro Barroso, que ele foi feita uma entrevista com ele, e nessa entrevista ele disse que não via nenhuma... porque assim, existem várias propostas no Congresso tramitando para mudar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Que funcionamento é esse? Por exemplo, acabar com as decisões solas do ministro. Então, aquelas decisões chamadas de monocrática, né? Então, o cara vai lá sozinho, decide um negócio que influencia o país inteiro, entendeu? E aí, algumas outras decisões também são tomadas por turma, né? Então, até é engraçado muitas das vezes que, dependendo do tema, dependendo da turma, você já sabe o resultado. Por causa que, essa turma é mais, sei lá, de esquerda, essa turma é mais de direita. Então, você já sabe, assim, você já consegue prever o resultado com uma facilidade bastante grande. Eu, particularmente, acho isso para uma corte constitucional algo muito perigoso, esse namoro com a política, né? Então, eu sei que no final das contas tudo é política, né? Então, a gente não pode se enganar, porque o poder que acaba dominando tudo é política, independente do ramo que você esteja. Vou dar um exemplo, sei lá, você é policial. Beleza, o chefe do seu chefe, do seu chefe, do seu chefe vai ser um indicado político. Não tem como. Vai chegar uma hora que vai ser um indicado político. Então a política faz parte. O Supremo não está longe disso. O Supremo é indicado pelo presidente da República, o cara para compor o Supremo, aprovado no Senado. Todos políticos no final das contas. Então essa interferência política, ela é muito clara, assim, entendeu? Mas não deveria ser desse jeito, porque uma das razões para que o ministro entre lá e fique indefinidamente até aposentar é justamente para dar essa independência dele com relação a quem colocou ele lá. Então, ou seja, para tirar essas influências políticas e ser uma corte técnica, esse é o objetivo. Mas, devido ao próprio funcionamento ali do Supremo, isso daí, essa questão política fica muito destacada. Cada ministro é um Supremo diferente. Eu acho que seria muito bem-vindas algumas modificações. Por exemplo, você acabar com essas decisões monocráticas eu acredito que seria uma boa modificação. Outra questão é o estudar de você colocar mandato para os ministros, que ele vai ficar
fica lá um tempo e depois desse tempo sai. Esse daqui é um pouco polêmica, porque eu já vi muitas pessoas boas, pessoas conhecedoras do direito, falando sobre esse tema, e há posições favoráveis e contra, e eu acho as duas posições muito factíveis. Então teria que ser um negócio muito bem pensado mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que não é simplesmente uma mudança no funcionamento que vai fazer com que a corte melhore ou piore. Na verdade, qualquer coisa, até a classe política brasileira, para poder melhorar, a população precisa melhorar. A população precisa começar a saber os seus direitos e cobrar os seus direitos, independente de quem está no governo. A política deve ser... não ser guerra de torcidas como é no Brasil. Ah, você é de direita, você é de esquerda, então, se você não é Lula, você é Bolsonaro ou vice-versa. Isso não faz sentido, entendeu? Você tem que lembrar que político está ali prestando um serviço para a população. E segundo o que diz nossa Constituição, todo poder emana do povo. Então, e a gente começando pela classe política, que eu disse que tudo no final é política, todos os demais órgãos do governo, eles têm que estar prestando o serviço para a população, não ser um fim em si mesmo, entendeu? Que é o que causa esse monte de problema. O cara recebe um cargo político, a partir do dia seguinte, você sabe com quem você está falando? Conforme deu lá aquela ministra lá dos direitos humanos, é inacreditável alguém questionar uma ministra de Estado, entendeu? Seria inacreditável se você estivesse, sei lá, na Coreia do Norte, aí realmente é inacreditável, você podia morrer, mas estando numa democracia, isso daí não faz sentido, entendeu? Então todas essas coisas é a população, Bom, um dos objetivos deste canal é justamente abrir essa mentalidade, entendeu? Então, obviamente eu tenho minhas posições sobre esses temas e eu vou deixar claras as minhas posições aqui, mas independente disso, a gente tem que ter equilíbrio para tratar os temas também, entendeu? Então não é porque, sei lá, o Haddad disse que é ruim, não é porque, sei lá, o Paulo Guedes falou que é bom, porque é assim que eu estou falando isso no vice-versa, inclusive. Então, tudo que o Paulo Guedes fala é ruim, tudo que o Haddad fala é bom, por exemplo, para uma parte da torcida. E a gente não pode ser assim. A gente tem que pensar e fazer as coisas de acordo para a gente mirar num crescimento do país e uma melhora para todos nós, tá certo? Então eu trouxe essa notícia do Barroso aqui, porque eu discordo bastante dele nisso, porque ele diz que ele discorda, porque ele vê que funciona bem e tal. Bom, funciona bem porque é um poder quase hegemônico no Brasil. Então, para os fins deles, funciona bem. Eu não sei se... Eu não tenho essa mesma opinião quanto o funcionamento para a sociedade. Eu vejo um desequilíbrio muito grande de poder entre o judiciário e os demais poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Eu vejo um desequilíbrio muito grande e eu acho que esse desequilíbrio precisa ser corrigido para que a gente tenha harmonia e o país funcione melhor. Tá certo? Bom, então essa daí foi a primeira notícia que eu resolvi trazer. Uma segunda notícia, e é uma notícia bastante interessante, é que o ministro do Trabalho, o Padilha, falou o seguinte: se a Uber quiser sair do Brasil, problema da Uber. Ó, que maravilha, viu? E tudo isso daqui tem a ver com aquela questão de... Qual o contexto dessa frase? O contexto dessa frase veio quando ele propôs uma regulamentação dos aplicativos e a Uber como foco, entendeu? Essa regulamentação é meio que transformar basicamente em CLT os caras, que inviabilizaria a Uber, obviamente, e aí em resposta às perguntas, e se a Uber sair no Brasil? Ele falou, veja, que se quiser sair, que saia, entendeu? Isso daí você vê que pensamento atrasado no meu ponto de vista, porque assim, você inviabiliza. Só que ele tem uma ideia muito boa, que é criar o Uberbras, né? Então vai ter a Petrobras da Uber ali, que é criar um aplicativo Uber made in Brasil, né? Então quem ia controlar esse aplicativo será os Correios. Olha que maravilha. Eu vou até colocar um áudio aqui para vocês. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Eu acho que está. Vou colocar aqui um áudio para vocês ouvirem. Deixa eu colocar meu fone. Um debate dele com os deputados aqui. E aí a gente já fala sobre esse áudio. Peraí.
Deixa eu ver aqui, tá bem aqui. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Eu falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um, da Uber é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo. Aí, ó, a ideia dele é esse aplicativo mais humanizado, o aplicativo humanizado que não visa lucro, essa questão do capitalismo malvado e não sei o que lá. Aí a gente vai ser a resolução dos nossos problemas. Vai ser engraçado, eu queria ver esse aplicativo aí rodando. Você ia ver que não ia ter carro, não ia ter humanizado coisa nenhuma. Isso daí, assim, a falência é prevista. Mas deixa rolar aqui o áudio, peraí. Do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, Companhia Limitada, tá certo? É isso o debate que nós colocamos. Em relação ao imposto sindical, deputado. Ó, desculpa, o nome do ministro é Luiz Marinho. Eu não sei porque eu estava falando Padilha, tá? É o ministro Luiz Marinho, tá? Peraí. Isso não, a questão obrigatória não está colocada de maneira nenhuma. Ministro, eu vou interrompê-lo, porque eu sei que o senhor tem pressa para... Tem horário, pressa não, mas tem um horário para sair e nós precisamos dar oportunidade a todos. Como o seu tempo se esgotou, eu vou devolver ao deputado Nicolas e... Desculpa, deputado Kim, para... Desculpa. O deputado Kim para sua réplica. A Bia Kisses aqui, ela se confundiu. Somado ao tempo de liderança, deputado, que eu estou sendo informada aqui, a réplica. Sim, e aí depois devolvo o tempo. Mas eu achei muito legal essa resposta do Kim. Ouvem então, aí. Deputado Kim. Quero dizer, senhor ministro, que essa proposta de Vossa Excelência de ter um aplicativo estatal mais humano, por assim dizer, primeiro que precisa ter equilíbrio econômico-financeiro, né? E um outro ponto é que essa proposta foi colocada, inclusive, na candidatura do PT à Prefeitura de São Paulo em 2020 e foi implementada essa proposta do PT pelo atual prefeito. Chama-se Mobizap. Fracassou miseravelmente, ninguém nunca nem ouviu falar desse aplicativo, muito menos um desenvolvido pelos Correios. Então, tá vendo? Essa daí foi a réplica do Kim. Eu acho isso daí completamente previsto. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse Mobizap, entendeu? Nunca ouvi falar desse Mobizap, mas que vai falir é certeza. Sabe por quê? É o seguinte. A Uber, que é a Uber malvadona, capitalista, que só visa lucro, ela não tem as contas dela equilibradas. Entendeu? A Uber dá prejuízo. Quando você vai olhar os balanços da Uber, ela dá prejuízo. E aliás, eu vi isso daí. Eu não sei como é que tá hoje, porque eu já vi isso daí faz algum tempo. Que o planejamento dela para ser uma empresa lucrativa dependia de carro autônomo, porque quando os carros estivessem rodando autônomo, ou seja, não tem um motorista, então o motorista ia ser no mesmo esquema. Você tem o seu carro, só que você bota lá para rodar lá na Uber, só que os carros são autônomos. Você consegue viabilizar o trabalho, porque carro autônomo vai trabalhar basicamente 24 horas, então vai gerar um bom lucro para quem trabalho e vai gerar um bom lucro para a Uber, entendeu? Então, e aí você vai olhar as contas da Uber, ela dá prejuízo. Você imagina só que o governo consegue a façanha de ter uma empresa que é monopólio e esta empresa dá prejuízo. Você imagina uma empresa com concorrência de mercado, o que vai acontecer? Vai falir miseravelmente, até porque se eles forem desenvolver o aplicativo, eles vão ter que contratar pessoas, vai virar outro cabidão de emprego e isso vai ladeira abaixo, mas com certeza. Tá certo? Bom, então eu trouxe essas duas coisas e queria perguntar para você, o que você achou disso daí? Você usaria aí o Uber Bras ou não? O que você acha dessa ideia? É uma ideia boa ou uma ideia ruim? No meu ponto de vista é uma ideia péssima, mas eu queria entender o seu, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Até mais e tchau, tchau.